sei lá onde está a tua cabeça, teu pensamento, mas que você pense assim, quando é liberado algo, quando é declarado algo, quando é declarada uma palavra de bênção sobre a tua vida, então nós dizemos, amém, que assim seja. O que você está dizendo com isso? Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou entendendo, eu quero isso para mim. Eu estou entendendo e isso não pode passar de mim. Tem que ficar aqui. Eu quero isso para a minha vida. Amém? As bênçãos do Senhor estão sobre ti. Amém? A glória do Senhor será derramada nesse lugar. Amém? Já está sendo derramada para a glória de Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Vamos estar compartilhando a palavra de Deus rapidamente contigo. E aperta os cintos aí, ajusta a cadeira, que você já sabe que é na quinta, né? Na quinta marcha. Coloca a quinta marcha e vamos embora. Amém? Glória a Deus. No começo desse ano, no Noite de Glória, nós comunicamos, falamos, verbalizamos, sinalizamos e falamos a respeito de jejum e oração. Nós falamos que no ano de 2023 nós iríamos jejuar mais, iríamos orar mais. E realmente isso tem acontecido na igreja como num todo. Seja na rede de homens, rede de mulheres, rede de adolescentes, casais. Várias pessoas, todos os pastores, pastoras, líderes. Nós estamos numa maratona aí de jejum e oração. E a gente tem entendido que, como por exemplo um avião. Um avião, ele tem duas asas. Com uma asa ele voa, sim ou não? Não voa. Aqueles que responderam estão entendendo. Ele fica ligado aí. Com duas asas o avião voa ou não voa? Voa. Então, a nossa vida cristã é basicamente assim. Jejum, oração. E a base do avião? A palavra de Deus. Amém? Assim você não esquece. É só algo para ilustrar, para assim nós não esquecermos. A palavra sustenta Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. A palavra de Deus fala que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Ele se fez em carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia fala em João, 1 João, que ele é o verbo vivo. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Então quando nós atrelamos a palavra, sustentamos ela em jejum e oração, buscamos isso, então com certeza o nosso destino é o céu, amém? Do céu nós viemos e para o céu nós retornaremos, amém? Porque Ele vem nos buscar, aleluia. Entendendo isso então, com o decorrer do ano, com o decorrer dos tempos, com o decorrer dos meses, dos dias e dos acontecimentos, então nós vamos identificando e entendendo o porquê que Deus pede algumas coisas para nós. Eu tenho certeza que Deus também tem pedido coisas para você. Coisas para você renunciar, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de clamor. Deus sempre está sinalizando algo sobre as nossas vidas. E só para você ter uma noção, eu sei que você também acompanha o que está acontecendo no mundo, na sociedade no geral. E só algo assim para a gente refletir. Está para ser aprovada, não sei se foi revogada ou foi aprovada, mas estava para ser aprovada até 2 semanas atrás, uma lei que deixaria as escolas com apenas banheiros unissex. Não sei se vocês viram ou ouviram algo a respeito disso, né? E em outro lugar eu estava lendo um texto e estava dizendo assim que duas meninas estavam no banheiro e de repente entrou 2 outras crianças, meninos. E elas falaram assim, ingenuamente, acho que no impulso, com certeza no impulso, vocês não podem entrar aqui, porque aqui é o banheiro. Mas por que nós não podemos entrar aqui? Você não pode entrar aqui porque aqui é banheiro de menina. Daí eles ficaram ali e tal, no final da aula, espancaram, esse é o termo, espancaram aquela menina, uma das meninas, porque ela havia falado isso, porque ela havia se posicionado com relação a isso. E eu fui dar uma pesquisada e isso tem ocorrido muito mais do que a gente imagina. Eu não imaginava que estava nesse ponto. Mas está acontecendo em muitos outros contextos, infelizmente. Crianças, espancamento e os adultos com protestos e leis e tantas coisas. Então,
Talvez você já deve ter ouvido algo sobre esse acontecimento ou sobre vários tipos de acontecimento. E nós como cristãos, todos nós como cristãos, nós precisamos então nos preparar. Nos preparar como? Nos preparar espiritualmente, nos preparar biblicamente e nos preparar emocionalmente. Por que emocionalmente? Porque normalmente quando acontece isso com a criança, com um filho nosso, com um filho de alguém, com certeza a família começa a ficar abalada. E por não saber lidar ou por não conseguir entender o que está acontecendo no mundo, às vezes os pais começam a adoecer e não começam a trazer essa criança para levar a criança para a escola, ou enfim, até mesmo a criança acaba não querendo ir mais para a escola por conta de todo esse contexto. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no contexto que nós estamos vivendo hoje, a gente já entendeu desde a pandemia que as coisas não seriam fáceis nos anos que se seguiriam. Mas Deus tem nos chamado, como igreja, como cristãos, a orar e jejuar. Então, nós precisamos nos preparar espiritualmente, biblicamente e emocionalmente. Porque também temos visto muito quadro de pessoas emocionalmente adoecidas, porque não estão sabendo lidar com as lutas diárias da vida cotidiana. O cotidiano, o que é normal, o que é ordinário, não aquilo que é extraordinário, mas aquilo que é a base, o ordinário de problemas, vários tipos de problemas. A vida com Deus de devoção, então, passou a ser para nós, como sempre, mas muito mais intensificou, a ser, então, uma questão de sobrevivência. Você pode dizer isso comigo? A minha vida cristã, a minha devoção a Deus, é uma questão de sobrevivência. E eu digo mais, para nós sermos hoje pessoas que ora, que jejua, que busca a palavra, e sermos pessoas cheias do fogo, da presença e do poder de Deus, não é questão de, se eu quero ou não quero, é uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. E Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com você. Não suportarão as provas aqueles que vivem a sua vida cristã de qualquer jeito. Não suportarão as provas aqueles que vivem sua vida cristã de qualquer jeito. Serão contaminados, seduzidos e arrastados para a imoralidade, engano e destruição eterna. Se não nos prepararmos, se não orarmos, se não jejuarmos, se não nos estruturarmos, como o Nelson estava falando aqui a respeito da fundação, se não tivermos fundamentos firmes, fundamentos fortes, com a palavra de Deus, nós não resistiremos, não só à perseguição no mundo, mas nós não resistiremos até mesmo dentro da nossa própria casa. Seremos enganados, seremos envolvidos, engodados, como a palavra de Deus fala, a todo tipo de engano. Porque a falta de comunhão com Deus, vida de oração e a vida na palavra, nos fará cegos espiritualmente, preguiçosos, com crenças erradas, pensamentos errados e sentimentos equivocados. Por que as pessoas adoecem emocionalmente? Sentimentos equivocados, dor, traumas. Mas por que aconteceu isso? Nós precisamos entender. Nós precisamos entender o que está acontecendo comigo. Você precisa entender o que está acontecendo comigo. Eu já não oro como antes, eu já não reajo bem como antes, eu já não faço as coisas para Deus como antes. Você mesmo, nós mesmos podemos nos autoanalisar. Só Deus nos conhece por dentro. Por mais que tentemos verbalizar, só Ele conhece-nos por dentro. Quem nós somos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós ainda estávamos dentro do ventre da nossa mãe, Ele nos formou, Ele nos teceu, Ele formou os nossos ossos, nosso temperamento, comportamento, nosso jeito de ser. Ele formou. Então o jejum e a oração são chaves poderosas para que esses sofismas, os enganos, as mentiras, as sutilezas do inimigo sejam destruídas. Tanto não entrarmos em concordância com as trevas, como na nossa própria mente. Para que nossos olhos sejam abertos, para que visão seja dada aos cegos. Precisamos dessa chave. E esta chave está com você. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, esta chave está com você. É só acessar. Esse poder está sobre
você, está sobre nós. É apenas nós acessarmos. Mas hoje nós temos muitas coisas ao nosso favor no que diz respeito às coisas prontas, né? Então muitos querem tudo pronto para não se dispor a buscar numa entrega de oração, numa entrega pessoal de devoção, gastar tempo com Deus. Busca o que o outro pode dar, o que o outro pode me favorecer, o que o outro tem para me ativar, atrair, o que o outro pode me informar, me atualizar. Eu mesma não vou pesquisar, eu mesma não vou orar, eu mesma não vou ler a palavra, eu mesma não vou buscar para mim, mas eu espero que o outro faça isso por mim. Porque eu encontrei um caminho de facilidade para chegar a Deus. Mas é para isso que Jesus veio. Para que não houvesse ninguém que intermediasse. Para que nós tivéssemos livre acesso diante do trono de Deus. E a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós temos livre acesso diante do trono do Pai. Nós não precisamos mais de matar animais para que nossos pecados sejam purificados. Para daí o sumo sacerdote fazer um sacrifício ao nosso favor. Nós temos um sumo sacerdote que foi rei, profeta. Ele foi completo em tudo, Jesus Cristo. Através dele nós temos livre acesso ao trono da graça. Amém? E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós começamos a costurar o véu. Sabe por quê? Porque daí nós começamos a ir a outras pessoas, para nos achegar a Deus. As pessoas nos ajudam, as pessoas nos edificam, nos impulsionam, sim. Mas existe uma vida pessoal de responsabilidade. Eu e o meu Pai, eu e o Senhor, eu e o Espírito Santo, eu e o Senhor Jesus, eu e meu Salvador, eu e meu Mestre, eu e meu amado. Nós temos uma responsabilidade. Aleluia. E muitos não vão à fonte. Quando dependemos do outro, corro o risco de cair no pecado da idolatria. Jesus é o caminho que me leva a Deus. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aprendemos uns com os outros, edificamos uns aos outros, mas a fonte é Jesus. Olha que algo interessante. Não trate sua vida cristã como algo qualquer. Deus colocou isso no meu coração. Para nós trazermos, chamar a tua atenção nessa noite. Não trate a sua vida cristã como uma coisa qualquer. Como uma programação qualquer do dia. Como um ritual do dia. Se der, eu oro. Se der, eu jejuo. Se der, se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Isso é uma negligência cristã que nós estamos vivenciando nos últimos dias. A Bíblia fala que nos últimos dias apostatarão muitos da fé. E às vezes se apostatar da fé é racionalizar tudo. Ah, não é bem assim que a Bíblia diz. Racionalizamos tudo. Isso aqui me cabe, isso aqui não me cabe. Somos seletivos com o que diz a respeito da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é e continua sendo viva e eficaz. Amém? Continua sendo o verbo vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Continua sendo lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, aquilo que me guia, aquilo que me conduz, aquilo que me direciona. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Eu posso ir para a internet, tem várias coisas maravilhosas na internet. Mas eu não posso substituir minha vida cristã apenas naquilo que Deus dá para o outro. Deus quer dar pão fresco para nós, amém? Existem coisas que só será aberto ao seu entendimento. Se você estiver no lugar de sujeição, humilhação e dependência de Deus, sua devoção pessoal com Deus, com certeza seus olhos serão abertos. Com certeza coisas começarão a ser alinhadas dentro da sua casa, na sua família. Eu já vejo isso na minha própria família. Nesse mês que nós estendemos um pouco mais o jejum, nos abstemos um pouco mais, eu já comecei a ver coisas se movendo dentro da minha própria casa. E você e eu precisamos estar com essa percepção espiritual, de discernirmos o que precisamos alinhar dentro da nossa casa.
Ah, deixa assim mesmo, não quero tocar nesse assunto, não quero lidar com isso, não quero fazer assim. Porque tudo isso gera confronto, gera esforço, gera você abrir mão da sua carne. Mas a longo prazo, depois você vê a destruição. Poxa, por que eu não orei mais? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E nós precisamos entender que ninguém substitui, nada substitui a nossa vida de devoção ao Senhor. Quanto mais nos envolvemos em devoção pessoal, mais os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento são abertos. Caso contrário, seremos meros religiosos, hipócritas. Lemos, vemos, ouvimos e não nos convertemos. Vemos, lemos, ouvimos e dizemos, tá tudo bem, não tem problema. O importante é eu ficar em paz. Mas muitas vezes o Senhor permite que nós sejamos colocados em alguns lugares para nos provocar, para nos provar. Seja no deserto, seja no palácio, seja na escassez, seja na provisão, na riqueza. Ele nos prova, por quê? Porque Ele quer nos mover, quer nos trazer a realidade. Acorda, desperta. Às vezes um sono espiritual, tudo bem, não tem problema, isso é normal. Não é normal, irmão. Não é normal, igreja. A Bíblia fala que não há como de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode da mesma boca jorrar palavras de bênção, palavras de maldição. A Bíblia não erra. A Bíblia não é apenas alguns tópicos que é para a minha vida. Ela é toda para a minha vida. Ela toda fala de mim, a respeito de mim, para mim, de mim. Toda ela. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A expressão de que estamos sendo santificados e o quanto estamos vivenciando essa paz. A expressão de que estamos sendo santificados é o quanto estamos vivenciando essa paz. Siga a paz com todos. É uma direção clara. É uma afirmação clara. Está no presente. Não está no futuro, não está no passado, está no presente. Siga a paz com todos. A palavra de Deus diz também, se você sabe fazer o bem e você não faz, comete pecado. Se está na tua mão você fazer o bem, faça. Ah, mas a pessoa não merece. Ah, mas a pessoa não sei o quê. Mas é onde fica a palavra de Deus que pague o mal com o bem? A Bíblia não fala pagai o mal com o mal. A Bíblia fala 70 vezes 7. A Bíblia não fala uma vez só no dia. Quantas vezes forem necessárias. Porque assim o Senhor está nos aperfeiçoando, amém? Assim o Senhor está nos aperfeiçoando. Para que Deus nos chamou? 1 Tessalonicenses 4, 3, 8 diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Eu falei, Deus, mas eu já falei sobre isso, minha gente. Jesus, eu lembro do que eu falei, eu já falei sobre isso. Então pesquisa um pouco mais. Vamos lá, Jesus, vamos obedecer, eu só estou aqui por obediência. Fornicação na Bíblia é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher, dentro da aliança de casamento. Não contrato. Abre aspas, fecha aspas. Todo ato sexual que desvia dessa norma é fornicação. Outra tradução, fornicação é uma tradução da palavra grega porneia, que é traduzida também por imoralidade sexual ou prostituição. No Novo Testamento significa qualquer prática sexual errada. Errada. Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualidade, bestialidade, incesto e qualquer outra perversão sexual. Há um tempo atrás, conversando com uma mãe, ela foi surpreendida com uma situação dentro da sua própria casa. Menina de 7 anos. E ela foi repreender a menina. Sabe o que a menina falou para ela? Menina de 7 anos. É o meu corpo. Tipo assim, eu faço o que eu quiser. Uma menina de 7 anos, gente. Eu faço o que eu
quiser. Será que a gente precisa orar e jejuar, minha gente? Será que a gente precisa? Eu estou perguntando agora para ti. Será que a gente precisa? Responde para mim, a gente precisa sim ou não? Sim. Será que a gente precisa olhar o que a palavra diz e esmiuçar o que a palavra diz? A gente precisa. Porque senão nós não resistiremos às perseguições, nós não resistiremos às leis demoníacas, diabólicas que estão por vir. Hoje nós temos liberdade de expressão. Mas se esse culto tivesse sendo transmitido agora, tem coisas que eu não poderia ter te falado, como agora há pouco falei. E eu digo, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu acho que se vier a perseguição, eu vou ser uma das primeiras a ser presa, porque eu e minha boca grande. Minha mãe chamava eu, quando era pequena, boca de gamela. Quando eu descobri o que era uma gamela, eu fiquei tão braba, tão braba. Uma gamela é como se fosse nessa plataforma aqui, só que toda assim, como se fosse uma tigela, né? Mas é uma travessa de madeira. Com a goela sempre, né? E glória a Deus. Mas eu vou pregar para as irmãzinhas lá na prisão, meu irmão. Vou pregar lá no presídio, onde me colocarem. Levíticos, a falta de santidade tem sido a causa de muitas quedas de muitas famílias. A falta de santidade nos impede de desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós. Levíticos 11, 44, 45 diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levíticos 18, 1, 5 diz: falou mais o Senhor dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habiteis, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Abri um parênteses aqui. Aquele povo, cada uma daqueles povos, cada lugar era um tipo de povo, e cada um tinha seus deuses, seus rituais, suas comidas, suas práticas. E Deus está falando, não sejam como eles, não se associem a eles, não façam a mesma coisa que eles. Mas muitas vezes, muitas pessoas aprenderam de seus pais a simpatia, a vela acesa, a vassoura atrás da porta. E na dona não sei quem, na bezedeira não sei o quê. A fazer esse tipo de trabalho. Mesa branca, mesa preta, mesa cor-de-rosa, mesa de quanto é cor. Para que alcance aquilo que a pessoa quer. Sem comprometimento nenhum. Vou lá, pago e resolvo a minha vida. Não farei segundo as obras da terra do Egito. Fareis conforme os meus estatutos, versículo 4. E os meus estatutos guardareis para andares deles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Se você observar a palavra, se nós observarmos a palavra na íntegra, entendendo o que ela quer dizer, abrindo os olhos espirituais, abrindo os olhos do nosso coração, a palavra de Deus diz que o nosso coração tem olhos, abrindo os olhos do nosso coração, lá em Efésios está falando sobre isso, nós viveremos por essa palavra. Mas se não tivermos a palavra dentro de nós racionalizaremos tudo debaixo de raciocínio, tudo debaixo de legalismo, tudo debaixo de qualquer coisa serve, tá bom. Não, porque o Senhor está dizendo que não é bom que seja assim, nos meus estatutos, ou seja, na palavra de Deus. Mas se eu não sei o que a palavra de Deus diz, qualquer pessoa que falar qualquer coisa para mim, eu vou absorver e eu vou fazer, porque eu quero resolver meu problema, porque eu não tenho uma vida pessoal com o Espírito Santo, com o Senhor. Então o que a pessoa falar para mim, eu estou entendendo, estou fazendo. O que Deus quer de nós, o entendimento a respeito de cura, libertação, salvação, trazer o entendimento no nosso espírito. Jesus veio, rasgou o véu de alto a baixo, para que nós tenhamos acesso ao nosso Pai. E o Pai quer ter relacionamento comigo, com você, um relacionamento de intimidade, pureza, de graça. Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer te reposicionar, Ele quer te alinhar. Mas como se você nunca tem tempo? Você
não deu para mim orar? Por que hoje não deu para mim ler a palavra? Por que hoje não deu para mim jejuar? Eu quebrei o jejum. Eu tomo medicação. Sangue e fogo. Sempre tem uma justificativa. Bebe o remédio, bebe água e continua o jejum. Minha cabeça está doendo. Racha a cabeça, mas não entrega o jejum. Porque começamos a negociar com a carne. Começamos a fazer o que nos apraz. E deixamos de acessar o que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que você está vivendo hoje é raso perto daquilo que a glória de Deus ainda há de se revelar na tua vida. Ele quer se revelar mais, Ele quer fazer mais, Ele quer te usar onde você estiver. Aonde você estiver significa dirigindo, estacionando, na fila, no mercado, na mesa, sentado com as pessoas. Pense na mesa que você vai se sentar. Tem mesas que Deus prepara, mas tem mesas que a gente se enfia e se lasca. Porque daí fala uma conversa pura, imoral. Fofoca, falácias, mentiras. Ficar falando a vida dos outros. Como se isso fosse normal. Como que pode ser normal? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Se a terra não está sarada, tem pecado, tem iniquidade. E nós precisamos nos atentar, porque Jesus está voltando, precisamos acelerar o passo. Mas os nossos passos serão acelerados à medida que eu estiver buscando, à medida que eu estiver me entregando, à medida que eu estiver, Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida, algo diferente na minha vida, porque o que você viveu no ano passado não é a mesma coisa que você vai viver esse ano, em nome de Jesus, amém? Não é a mesma coisa, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem infinitamente mais, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E os pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Quantas pessoas com falta de paz em sua vivência de vida, no seu cotidiano? Quantas? A paz que excede todo entendimento só pode vir de Jesus. Não vem da medicação. Não vem da medicação. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai depender de remédio mais na tua vida, em nome de Jesus. Pessoas que estão dependendo de remédio para ficar bem, para ficar lúcido, para dormir, para acordar. Eu quero declarar em nome de Jesus toda a dependência de medicação destruída nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro uma sã consciência, um entendimento no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Josué 24:14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Olha que lindo. O povo estava dividido lá em Josué. Uns queriam servir outros deuses, queriam servir o Senhor. Uns queriam fazer de um jeito, queriam fazer do outro. Josué, vamos parar com essa bagunça aqui. Quem quer servir ao Senhor, se vem comigo, vamos servir ao Senhor. Quem quiser servir os outros deuses, vão servir os outros deuses. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando ele confrontou aquele povo, então eles disseram assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servir ao Senhor. Ou seja, nós abandonamos as crenças, nós abandonamos os costumes, nós abandonamos as imoralidades, nós abandonamos as invocações às trevas, nós abandonamos todo tipo de feitiçaria, de magia negra, de bruxaria, de engano, de mentira. Nós abandonamos isso tudo e vamos servir a Deus. Era isso que eles estavam falando. É disso que o texto está falando. Não é só de boca para fora. É praticar o que fala, é falar e agir. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor de Israel. 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Nosso Deus fala, amém? O nosso Deus é um Deus que fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus Cristo é os olhos de fogo que nos nutre, que nos levanta, que nos impulsiona, amém? O nosso Pai está conosco, amém?
Como disse Ezequiel, maior é os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, amém? Isso precisa ser uma convicção de fé muito forte dentro do teu coração. Porque às vezes você está em situação que você fica como essas meninas do banheiro, como outras pessoas do trabalho, como outras pessoas em qualquer outro meio que agora não tem mais ambiente. Você tem que ter convicção de quem você é. Você tem que ter convicção do Deus que você serve. Você tem que ter convicção do teu chamado, do propósito que você tem na terra. Primeiro é glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor. Depois você pensa em você. Mas nós queremos pensar em nós e depois saber o que Deus pensa, o que Deus quer. E o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, vos santifique em tudo. Olha que lindo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que significa tudo? Significa tudo. Mente, alma, corpo, todas as áreas da minha vida, todas as esferas da minha vida, todos os níveis da minha vida, seja social, seja qual for, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não seja necessário alguém chegar para você e falar assim, poxa vida, mas de novo você fez isso aqui? Está sendo repreendido de novo pela mesma coisa, o mesmo pecado, 30 anos, 300 anos. A palavra de Deus está falando aqui, ó, que vocês sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Não há necessidade mais de ser repreendido, porque você já se converteu verdadeiramente. Porque você já mudou a rota, já recalculou a rota. Verdadeiramente, genuinamente, houve um arrependimento e uma conversão no teu espírito. Então, qual é o nosso desafio nesses dias? Nós fomos criados à imagem do Deus Santo e desafiados a imitar o caráter dele. Tanto no Velho Testamento, Levíticos que nós lemos, como nos dias de hoje, a santidade é o alvo de todos os servos de Deus. Ou deveria ser. Paulo nos encoraja. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos. Olha só, 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Nós temos a promessa que Jesus voltará nos buscar, amém? Mas para isso nós precisamos, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Precisa então de um aperfeiçoamento. Aceitei Jesus, eis que tudo se fez novo, tudo ficou para trás, agora eu vou deitar na rede, vou viver o sobrenatural. É sobrenatural essa tua preguiça. O pastor Luciano Subirá, no seu livro O Impacto da Santidade, ele fala a seguinte coisa. Santificação é a continuidade do aperfeiçoamento daquilo que se iniciou a reconhecermos Jesus como Salvador em nossas vidas. Então esse é o primeiro passo. Nós somos tirados então do domínio das trevas, o mundo jaz no maligno, somos tirados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. É o que a Bíblia diz. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a santificação é a continuidade do aperfeiçoamento daquilo que se iniciou a reconhecermos Jesus como Salvador em nossas vidas. Há uma distinção, então, entre conversão e caminhada cristã. Todos estão comigo aqui? Estamos entendendo? Há uma distinção, então. O primeiro passo eu já dei, porque a salvação é de graça, pela fé. Então, agora eu estou no próximo passo, que é o aperfeiçoamento na caminhada cristã. Aperfeiçoamento, uma preparação para a vinda de Jesus. Olha que interessante. Comprometer a santidade é igual comprometer a autoridade que podemos expressar no mundo espiritual, mas também significa interrompermos o fluxo da unção divina. Nós interrompemos o fluxo da unção divina sobre as nossas vidas quando nós não nos santificamos, quando nós estamos vivendo no pecado, na prática do pecado. Então nós não temos autoridade diante de Satanás e seus demônios. As trevas se opõem, as trevas vêm com tudo, porque Satanás não brinca. Nós precisamos entender isso, que há uma oposição contra a minha e a tua vida todos os dias. Nós precisamos entender isso. Que as trevas resistem para que você não se levante da cama, para que você não saia fazer o que você tem que fazer, para que você brigue
para que você bata o carro. Se nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos quantos alegres cantos de livramento o Senhor tem nos dado, como a palavra de Deus diz, que Ele nos cerca com seus alegres cantos de livramento. A melhor forma de preservar a autoridade e a unção é zelar por uma vida santa. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia. A melhor forma de preservar a autoridade e a unção é zelar por uma vida santa. Eu ia pregar sobre outra coisa e eu estava me enrolando. Falei, não, Deus, deixa os homens pregar, deixa os homens trabalhar. E o Senhor falou assim, fale sobre santidade. Falei, meu Deus, mas é falado sempre sobre santidade. E eu ouvi a voz novamente, pregue sobre santidade. Eu gostaria que você pensasse agora no teu coração, no teu espírito. Eu estou vivendo uma vida de santidade ou estou negociando com as trevas? Eu estou vivendo uma vida de santidade ou estou vivendo uma preguiça espiritual? Uma mediocridade espiritual? Uma miséria espiritual? Esperando migalhas da outra pessoa, do que ela pode me dar? O céu está aberto. Tudo que diz respeito à vida, à piedade, à virtude, tudo está disponível para você. Para mim e para você. E no começo do ano eu coloquei aqui numa das aberturas do Noite de Glória que nós viveremos o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Não basta, eu não sei você, mas tem umas conversas às vezes difíceis com Deus que nós fazemos. Fala, Deus, a gente ouve promessa. Eu já estou com 40 e tantos anos e eu quero agora viver essas promessas. Porque daqui a pouco eu estou com 50, o que eu vou fazer na minha vida? Estou derrengada, eu preciso me agilizar. A gente corre, a gente anda, a gente joga vôlei, a gente é fitness. Vocês não acreditam, mas nós somos fitness, eu e meu esposo. Eu falei, Deus, nos ajuda, rejuvenesce as minhas células. Eu quero viver os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. O cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. E um dia o Senhor me deu uma visão, meu filho pregando a palavra de Deus. E esses dias ele fez a parte da oferta, hoje ele fez a abertura. Minha filha ministrando louvor. E às vezes você pensa assim, poxa, mas está demorando as promessas de Deus na minha vida. Acelera o passo, irmão. Eu não sou melhor que você, não. Eu também, todos nós temos dificuldade, porque todos nós somos seres humanos. Acelera o passo. Jejua, ora, busca a presença do Pai. Vai valer a pena. Vai valer a pena o choro, vai valer a pena o clamor, vai valer a pena. Mas se você ficar estagnado, paralisado, achando que tudo é normal, andando de qualquer jeito, vivendo uma vida cristã negligente, você não vai viver os propósitos do Senhor na tua vida. Você vai ver outras pessoas comendo e você não vai comer, você vai ficar só olhando porque você não creu. Como a palavra de Deus fala lá, um profeta, ele liberou uma palavra e o outro não acreditou. Você vai ver, mas você não vai comer. Nós precisamos ter essa gana, esse sangue no olho, esse desejo ardente no nosso coração de ver os olhos de fogo de Jesus. Talvez um dia você já foi ministro, talvez um dia você já pregou, talvez um dia você já liderou algum grupo, talvez um dia você já fez tantas coisas para o Senhor. Mas eu estou aqui para te dizer, há um novo tempo nascendo, amém? Há coisas novas nascendo e você precisa olhar para o céu e não para a terra. Para de cavocar o solo, tirando aquilo que está nascendo. Às vezes está nascendo, está brotando, daqui a pouco vai fluir, daqui a pouco você vai ver o fruto. Mas às vezes a gente pensa, Deus está demorando. A gente quer dar ordem para Deus, a gente quer dar ideia para Deus, a gente quer fazer aquilo que só compete a Ele fazer. Mas por que nós estamos andando nisso? Porque nós não temos uma vida de devoção, oração, clamor e jejum. Porque quando você jejua, você sacrifica a sua carne, você mata a sua carne. E esse é o intuito. Esbofetear a sua carne, esse é o intuito. Não é ficar à la vontade, os despojos, o descanso total, é na glória. Então vamos lutar para ir para lá. Não é só luta. É glória, é graça, é presença, é renovo, é o céu na terra. Venha o teu reino. Como no céu é feito, faz aqui na minha casa,
na minha vida, na minha família. Você precisa ansiar, nós precisamos ansiar por isso. Parece que estamos num contentamento demoníaco, diabólico, de só ir até aqui, de fazer só isso aqui, de sei lá, se contentamos com pouco. Nós lembramos que antigamente a gente ia no culto quando a gente sabia a hora que começava, não sabia a hora que terminava. Começava às 7, terminava 10, 11 da noite, vigília era a noite inteira. Jejum era 40 dias na água. Ninguém morreu. Mas agora fazer meio dia de jejum, um dia de jejum. Ai, não posso, estou morrendo, passando mal. Gente, acorda. Se Jesus, que Jesus precisou jejuar, precisou orar. Quanto mais nós, num mundo como esse. Apesar que naquela época não era diferente. Existia seitas, existia religiões, que o culto deles era fazer sexo, orgia na praça pública. Esses eram os cultos daquela época. A deusa Diana de Efésios. Também não era fácil. Ah, naquele tempo era fácil. Jesus era Jesus. Não! Como diz aquela frase, né? Não tá fácil para ninguém, minha gente. É isso aí. Bora carregar pedra, oração, jejum, clamor, adorar, orar pela nossa casa, pela nossa família. Se você não está vivendo uma vida plena no teu casamento, ore, jejue, clame. Se você não está vivendo uma vida plena com seus filhos, ore, jejue e clame. Porque se tem algo desalinhado, Deus quer te provocar e quer alinhar a tua vida. Não para você sentar e ficar conformado, como o profeta Eli. Ele se conformou e os filhos se perderam, morreram. Toda vez que fala desse homem na Bíblia, o homem está sentado. Que canseira dos infernos, que preguiça dos infernos é essa? Senta e fica lá. Meu Deus! Vontade de tacar fogo nesses celulares. Jesus da glória. 2, 3, 4, 5, 6 horas no celular. Não tirou 1 hora para orar. E quando ora 10 minutos é aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ai, acho que eu vou tomar. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. Os dias são difíceis. Satanás quer roubar os nossos filhos. Os lobos, os predadores, as hostes espirituais da maldade estão aí, infiltrados do menor ao maior. De uma criança pequena até os de mais idade. Feche seus olhos, por gentileza. Viva uma vida santa. Pare de banalizar a graça. Ah, eu peco, depois Deus me perdoa. Você está banalizando a graça. Para de negociar com as trevas, achando que a hipergraça vai te salvar. Graça é favor imerecido, mas custou caro a Jesus. O sangue dele. Existe um padrão do céu que está sendo revelado na palavra. E Josué 24 fala: serviremos ao Senhor e obedeceremos a sua voz. Que voz você tem obedecido? Da carne, da imoralidade, da religiosidade, do engano, da mentira? Ou a voz do céu? Que seus ouvidos espirituais ouçam, que os seus olhos, seu entendimento sejam abertos nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado. Viva uma vida de temor. Vivamos uma vida de temor no Senhor, de temor no Senhor. Sem hipocrisia, sem banalização. Luquinhas, pode vir. A sua vida é preciosa, mas você precisa viver uma vida que aponta para a eternidade, não para a terra. Se você não se separar, se santificar, você não aguentará a perseguição à igreja, os falsos profetas, os falsos ensinamentos e os apetites carnais desordenados que aguçarão. É preciso um posicionamento. Coloque a mão no seu coração. O que te impede de viver uma vida santa? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para o Senhor. Porque se perguntar para você, você vai ter várias justificativas, várias frases prontas que cansam o Senhor. Enfada o Senhor essas respostas prontas. Sempre a mesma justificativa. Pergunta para Ele. Ele te fez, Ele te conhece. Pergunta para Ele. O que me impede de viver uma vida santa?
Conta para Ele os seus segredos. Quais são os segredos que você esconde? Você esconde seu cônjuge, você esconde seu pai, você esconde da sua mãe, você esconde do patrão, você esconde do vizinho, você esconde da mãe, você esconde da vizinha, dos irmãos. Mas você não pode se esconder dos olhos de fogo. Conta seus segredos para o Senhor. Qual segredo você tem se arrastado com Ele? Existe um segredo que precisa ser deixado nessa noite. Se você não deixa esse segredo, Satanás fica te intimidando, te ameaçando, colocando medo sobre você. O alvo é te matar. Conta teu segredo para o Senhor. Eu tenho orgulho, eu tenho raiva, eu tenho esse pecado. Confessa. Joga fora todo lixo que te impede de viver uma vida santa, todo peso, todo embaraço que te impede de viver uma vida santa, de devoção ao Senhor. Entrega os seus olhos ao Senhor, entrega os seus ouvidos ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor, entrega tudo a Ele, porque Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou, se escondendo. Você pode se esconder de quem você quiser, ou você acha que se esconde, mas o seu pecado às vezes te acha, o demônio te acha, as opressões te acham. Mas antes que te peguem, as mãos de Jesus diz: se o mar tentasse te submergir, Ele te toma pela tua mão. Se o fogo vier para tentar te queimar, Ele te tira de lá. Mas não banalize o socorro e o favor do céu, porque existe um posicionamento que você precisa ter na terra, para que a sua vida ande, para que a sua vida caminhe, para que a próxima geração sobreviva. A próxima geração precisa do teu posicionamento, meu irmão, minha irmã, pai, mãe. Para de compactuar com o pecado do teu filho. Ah, se eu falar, ele vai embora. Se eu falar, ele para de me amar. Se eu falar, se eu entristecer o coração dele, ele não vai mais falar comigo, não vai mais me ajudar. Larga essa idolatria dos infernos em nome de Jesus. Uma dependência de pessoas, do amor de pessoas, do socorro de pessoas. A Bíblia fala que o meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para de costurar o véu. Para de colocar pessoas entre você e Deus. É você e Ele. Confessa, entrega. É tempo de arrependimento. Se arrependa de pactos que você fez, invocação que você fez, alianças de sangue, por pactos, seja de sangue, seja por sexo, seja por comidas, seja por vínculo com pessoas, com sangue derramado de animais que você ofereceu em trabalhos pagos, bruxarias. A moeda de troca no mundo espiritual é o sangue. Começa a pedir perdão a Deus, todo o sangue que você ofereceu às trevas, todas as fornicações que você participou, concordou, a imoralidade, a maledicência, a mentira, o roubo. Às vezes você não prospera na sua vida financeira porque lá atrás você roubou alguém e você não pediu perdão a Deus. E agora coloca a conta na conta de Deus. Que Deus resolva a tua vida, afinal de contas você é um dizimista. Peça perdão ao Senhor por lesar pessoas, enganar pessoas, trair pessoas. Trabalhos que você autorizou, palavras que você liberou, palavras e pessoas que você enganou, que você quis o mal delas por raiva, por ira. Começa a renunciar a isso, é você e Deus. Começa a renunciar a isso. Começa a renunciar a isso, joga fora isso. Rejeita esse pensamento ruim, esse ensinamento errado. Saia desse lugar de mendigo espiritual, que busca em pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. E Ele dirá: apresente-me suas mãos. E o que nós apresentaremos para Ele? Talha, feno, ouro, pedras preciosas, ferro. Breve Ele virá.
Breve Ele virá nos buscar, porque do céu nós viemos e para o céu nós retornaremos. Se assim atentamente ouvirmos a voz do Pai, ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a voz das Escrituras Sagradas. Ele não quer que esse culto acabe aqui, ou que seja apenas o encontro de um domingo no mês, um domingo por semana. Mas isso tem que ser uma continuidade na sua casa, uma vida de devoção, uma continuidade de uma vida de santidade no teu trabalho. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero deliberar sobre a vida do teu povo. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, abertos os olhos, abertos os ouvidos, os olhos do coração sejam abertos agora. Que a partir de hoje essa voz, essa palavra fique cravada no coração deles, Pai. Entendendo que sem santificação nós não te veremos, nós não encontraremos com o Senhor nos ares. Quando o Senhor vier nos buscar, nós ficaremos. E o Espírito Santo será tirado da terra. E a palavra de Deus diz que haverá morte, tristeza, ranger de dentes, dores. Não haverá misericórdia. Cada um matará o seu próprio filho, sua própria filha. Deus nos livra da perdição eterna. Nos livra da perdição eterna. Repreendemos todo espírito de preguiça espiritual. Repreendemos todo raciocínio humano maldito, toda sabedoria humana que a tua palavra diz que ela é animal, ela é diabólica, ela luta contra. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que não só a mente, mas o corpo, o espírito, a alma da tua igreja, dos teus filhos sejam santificados pelo poder da palavra, purificado vestes nessa noite. Que vestes sejam limpas nessa noite. Que arrependimentos genuínos aconteçam nessa noite. Que uma conversão genuína aconteça nessa noite. Como o povo disse a Josué, nós serviremos somente a Deus, somente a Jesus, somente a Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores e Príncipe da paz. Aleluia. Você que concorda com essa oração, comece a aplaudir ao Senhor e a glorificar o nome dEle. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração, toda a nossa devoção é só Ele. Não dependemos do ser humano, dependemos dEle. Arabaxere, balabaxere, balabaiás. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de orar agora por pessoas que estão sentindo dores na nuca e um peso nas costas e dor na coluna. Deus foi bem específico com isso. Eu gostaria de te chamar à frente. Você que tem sentido isso, dor na nuca, dor nas costas e um peso nas tuas costas. Eu gostaria que você ficasse aqui, desse lado aqui da bateria, por gentileza. Você que está sentindo isso, eu gostaria que você viesse para esse lado aqui, por gentileza. E os irmãos que estão aqui, pastores, líderes, que puderem nos ajudar a orar, por gentileza, se reveste da ousadia, do poder, da graça do Espírito Santo e manda fogo, sangue no olho. Quero chamar pessoas aqui na frente, pessoas que estão sofrendo de insônia. Você não consegue dormir ou você depende da medicação para dormir. Então eu quero orar pela tua vida. Nós vamos orar pela tua vida. É algo bem específico que Deus colocou para nós nessa noite. Que você venha então, em nome de Jesus. Pessoas aqui no meio, pessoas que estão sofrendo de insônia, não estão conseguindo dormir direito, se bate, acorda várias vezes durante o dia. Desse lado aqui, do ventilador, eu gostaria de chamar pessoas que estão sofrendo com ansiedade, síndrome de pânico, transtorno mental, bipolaridade. Se você já sentiu palpitação no teu coração, começou a suar suas mãos, começou a formigar seus braços, você já sentiu até mesmo uma ânsia de vômito por causa dessa sensação. Eu gostaria que você se colocasse aqui desse lado, por gentileza. Pudesse vir orar, por favor. Igor, vem ajudar a orar, por gentileza. Aleluia. Mira, por gentileza, pode ajudar a gente, por favor?
Ore especificamente por isso. Especificamente por isso. Peso na nuca, dor na coluna, um peso nas costas. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Todo peso do diabo, todo peso de acusação, todo peso de mentira, todo peso de angústia, todo peso de medo. Todo medo, o Senhor lança fora todo medo nessa noite. Em nome de Jesus, porque o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. Eu declaro que você é livre. Livre de todo peso, livre de toda mazela. Livre, livre, livre. Livre, livre, você é livre. Eu declaro libertação na tua coluna agora. Os ossos sendo colocados no lugar. Os nervos sendo colocados no lugar. Começa a orar aí, você que veio pra frente. Começa a orar. Ore, ore. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Xerebalabás, 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 xerecantarabalabás, xedaramandagaçorebalabás, xerebalabás, xerebalabaiás, soiandarabalabás, xerebalabás. Abro a minha casa. Sim, Deus, sim, Deus. Nós declaramos todo peso indo embora agora. Todo peso indo embora agora. Todo peso indo embora agora. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por pessoas que estão sofrendo de insônia. Nós oramos pela vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu noivo espera.